Agora a gente vai estudar então a última força de ligação intermolecular, né? Que é as ligações de hidrogênio, também conhecido como ponte de hidrogênio, tá? Essas ligações aqui, elas acontecem, deixa eu ir para essa imagem aqui, elas acontecem sempre quando existir a seguinte condição: a gente tem que ter, obviamente, um átomo de hidrogênio, tá? E esse átomo de hidrogênio ele tem que estar ligado ou com flúor, eu vou achar aqui para vocês verem, ó, ou com flúor, ou com oxigênio, ou com nitrogênio. Então, cada vez que tivermos átomo de hidrogênio ligado com flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio, a gente vai ter a relação entre essas moléculas por ligações de hidrogênio, ou por ponte de hidrogênio. Por que existe essa condição? Pelo seguinte, esses três átomos aqui, o flúor, o oxigênio e o nitrogênio, eles são os três átomos mais eletronegativos da tabela periódica, tá? Então, quando a gente tem essa ligação aqui, ó, do hidrogênio com o oxigênio, por exemplo, na água, aqui tem duas moléculas de água, né? A nuvem eletrônica de compartilhamento desse par de elétron aqui, ela é totalmente deslocada para o lado do oxigênio e muito pouco para o lado do hidrogênio. Então, esse hidrogênio aqui, ele se sente parcialmente positivo. Já o oxigênio se sente parcialmente negativo. Aí, quando uma molécula de água fica vizinha a outra molécula de água, essa outra molécula de água, obviamente, que vai ter um oxigênio parcialmente negativo e um átomo parcialmente negativo sofre atração eletrostática a um átomo parcialmente positivo. E essa força eletrostática, essa atração entre essas cargas parciais aqui, ela é bem mais forte do que todas as outras interações que a gente já estudou em relação às ligações intermoleculares. Então, mais para o final do vídeo aqui, eu vou comentar que essa aqui é a força de ligação intermolecular mais forte que tem, que são as pontes de hidrogênio. Inclusive, ela chega a ser em torno de 10% de uma força de ligação intramolecular, tá? Bom, então aqui a água é um exemplo de moléculas, né, que faz ligações de hidrogênio ou ligação por ponte de hidrogênio, tanto faz o nome, tá? Ah, obviamente que esses elementos aqui, flúor, oxigênio e nitrogênio, a gente tem exemplos, né? Que até eu vou pegar alguns exemplos do livro aqui e comentar eles com mais detalhe. Mas o que eu quero dizer aqui, antes que eu esqueça, é que é o seguinte, ó, uma das condições para se ter a ponte de hidrogênio é que esses três átomos, porque a ponte de hidrogênio se configura no seguinte sentido, ó, um hidrogênio está ligado com oxigênio, e esse hidrogênio vai fazer ponte de hidrogênio com o outro oxigênio. Essa ponte de hidrogênio, ela é sempre simbolizada na química, quando a gente vai desenhar isso no caderno, a gente escreve uma linha pontilhada. Se a gente, no caso aqui ele não fez, né, mas é isso, a gente coloca uma linha pontilhada, a gente simboliza que aquilo é uma ponte de hidrogênio. E a outra condição é que essa ponte de hidrogênio ela tem que estar em linha reta aqui, ó. Vocês estão vendo que no livro aqui foi feito, ó, o oxigênio da outra água, ele está numa linha reta em relação ao hidrogênio, e o hidrogênio está em uma linha reta ao oxigênio da molécula de água, tá? Então, é isso que eu quero deixar claro aqui antes de ir adiante. Daí, indo adiante aqui, vou comentar alguns exemplos aqui que tem no próprio livro, né? Aqui do... Ah, eu acho que eu estou pulando o principal exemplo aqui, que é essa figura aqui, ó. Essa figura aqui, a 5.9, ela é um gráfico que mostra a temperatura do ponto de ebulição de várias moléculas e aqui dizendo aonde que essas moléculas, em qual período que elas estão, né? Então aqui a gente tem átomos que são do segundo período, lembrando que período é as linhas da tabela periódica, né? Então aqui a gente tem o átomo de carbono, nitrogênio, flúor e oxigênio, tá? Aí depois a gente vai vindo para baixo da tabela periódica aqui, ó, terceiro período, que é a terceira linha da tabela, quarto período, quinto período, né? E aí, naquela conversinha que a gente aprendeu de que quanto maiores são as moléculas, né? Maior vai ser
a ligação entre elas, no caso de forças de London, ou também se as moléculas forem polares, também maior polaridade entre elas, mais forte elas vão se ligar entre elas, portanto maior vai ser o ponto de ebulição. Então se a gente for pensar naquele conceito que a gente aprendeu até agora, essas três moléculas aqui, ó, H2O, HF e amônia, NH3, elas não se encaixam naquela explicação. Por quê? Porque, por exemplo, H2O é uma molécula polar. H2S, por exemplo, é polar. Só que H2S, o ponto de ebulição está nessa faixa aqui, ó, abaixo de 0 graus Celsius. E a água, o ponto de ebulição dela está em 100. Então tem uma discrepância muito grande. A gente deveria imaginar então que a água tivesse ponto de ebulição mais baixo que o H2S. Por que isso? Pela existência das pontes de hidrogênio. O que eu quero deixar claro aqui é que essas pontes de hidrogênio, essa ligação de hidrogênio, é uma coisa muito específica na química. E ela é uma condição onde gera uma relação intramolecular muito forte, bem mais forte do que todas as outras que a gente estudou. Então, aqui nesse gráfico é só um gráfico para mostrar que experimentalmente alguém, como é que eu vou dizer assim, ó, quando é que o ser humaninho se deu conta da existência das pontes de hidrogênio? Observando isso daqui. Alguém, quando observou esses pontos de ebulição, a pessoa pensou assim, cara, isso aqui foi contra tudo que eu sei. E aí, então, se percebeu esse tipo de ligação intramolecular, que é essa condição muito específica de hidrogênio ligado com flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio, né? E aí, no mesmo gráfico, o autor manteve aqui, por exemplo, o metano, que é o CH4, né? E aqui, essa molécula aqui, por exemplo, essa aqui já se enquadrou na lógica, né? CH4 tem ponto de ebulição mais baixo do que a sílica, o tetrahidreto de sílica aqui, né? Então, só para mostrar aqui que a lógica seria isso e era para todos os outros exemplos seguirem essa lógica aqui, ó, vinha uma linha reta para baixo, e não. Eles têm um valor bem alto quando o hidrogênio está ligado com oxigênio, flúor e nitrogênio, e depois aí segue a lógica que a gente aprendeu, né? E aí aqui eu vou pegar alguns exemplos que tem no livro, né? Mais adiante eu vou comentar de novo sobre a água, mas aqui a gente tem exemplos do ácido fluorídrico, né? Ele existe, mesmo na forma gasosa, ele existe sobre a espécie de 6 moléculas em sequência. Então, ou seja, a ponte de hidrogênio ela é tão forte que ela consegue existir até em moléculas na forma gasosa, né? Então, o gás ácido fluorídrico, ele tem em torno de 6 moléculas de HF grudadas uma na outra. O gás de ácido acético, tá, também tem 2 moléculas de ácido acético, uma grudada na outra, e elas estão grudadas por pontes de hidrogênio, tá? Então, outra coisa interessante, aqui mesmo em moléculas na forma gasosa ainda consegue existir ligações de pontes de hidrogênio, tá? Aí aqui no livro ele faz um exemplo das pontes de hidrogênio que existem em aminoácidos, né? Aliás, nas proteínas. Ele fala das pontes de hidrogênio na celulose, né? Então, tem até essa foto dessas árvores aqui, né? Por que as árvores são bastante rígidas e tudo mais, né? E toda a rigidez que dá a estrutura da madeira, né? Que vem da celulose é via ponte de hidrogênio, né? No livro também ele fala bem rapidão aqui sobre as pontes de hidrogênio nas moléculas de DNA. Aí como aqui para dar aula aqui tá fácil junto com a internet, né? Eu catei só umas imagenzinhas aqui para comentar com vocês isso, ó. O que são aminoácidos, né? Os aminoácidos são sempre moléculas formadas por... Deixa eu clicar nessa imagem aqui, ó. O que é um aminoácido? Um aminoácido é toda molécula que tem um dos carbonos com 4 ligantes diferentes, sendo que desses ligantes, 3 deles é sempre igual. Um dele é um hidrogênio, o outro é um grupamento amino, um NH2, e o outro é um grupamento carboxílico aqui, ó, um carbono, dupla O, oxigênio e hidrogênio, tá? O que muda nesse carbono aqui é o resto que vai estar ligado para cá. Então isso é o que configura um aminoácido. É por isso que chama amino, que tem um grupo amino, ácido, porque tem um grupamento ácido, e aqui vem o resto da molécula. A gente tem em torno são 20 aminoácidos que a gente tem no nosso organismo, né?
E qual é a reação que acontece de um aminoácido com o outro? Essa reação aqui a gente tem um grupamento ácido e aqui a gente tem um grupamento básico. Aqui acontece uma reação que eu não vou entrar tanto em detalhe, agora pelo menos, né? E essa reação aqui a gente consegue formar uma molécula de água, né? Esse 1H+ sai daqui, vai formar uma molécula de água, e essa molécula de água se forma, e esse carbono aqui se liga com esse nitrogênio. Quando esse carbono aqui se liga com esse nitrogênio, a gente chama isso aqui de ligação peptídica. Então, o que deu para perceber é que um aminoácido consegue reagir com outro aminoácido e se liga um no outro. E uma sequência de ligação de aminoácido, ou seja, uma cadeia, um aminoácido ligado em outro, 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 e isso se dá a proteína. Então, uma proteína, tá aqui, ó, uma estrutura de proteína, na verdade é uma cadeia de aminoácido. E aí, se vocês prestarem atenção na estrutura da proteína, a gente vai ter vários grupamentos amino, que é o hidrogênio ligado com o nitrogênio, e esse hidrogênio aqui vai conseguir fazer ponte de hidrogênio com oxigênios de outro aminoácido. Então, numa sequência de aminoácidos, a gente vai conseguir ter ligações por pontes de hidrogênio dentro dessa sequência aí, entenderam? Então, quando se fabrica uma molécula de proteína, a própria molécula de proteína, na estrutura dela, a gente consegue ter interações por pontes de hidrogênio na molécula de proteína. Então, é isso que eu quis mostrar com um pouquinho mais de detalhe para vocês aqui, né? Então, mais uma aplicação vital na vida, né? Das pontes de hidrogênio. Outro exemplo que tem lá no livro são um branco aqui, a celulose, né? O livro fala das celuloses. E então, só para falar da celulose, eu quero mostrar para vocês que para a gente ter celulose, primeiro a gente inicia da glicose. A glicose é essa molécula aqui, ó, tá? Quando uma glicose se liga em outra glicose, a gente consegue fabricar essa molécula aqui, ó, que é a nossa famosa sacarose. Então, a sacarose é formada de uma glicose ligada em outra glicose. É a mesma lógica de um aminoácido ligado a outro aminoácido, e é outro aminoácido, então uma sequência de aminoácidos forma uma proteína, uma dupla de glicose forma uma sacarose, só que aí agora que vem a questão, uma sequência de sacarose, aqui na internet não vão colocar, aqui por exemplo tem 4 sacaroses, né? Mas uma sequência gigantesca de sacarose é a nossa celulose. E as celuloses, essas sequências, elas fazem pontes de hidrogênio uma com as outras. Então, essas sequências de celuloses aqui fazem pontes de hidrogênio e é isso que dá uma estrutura daquela árvore gigantesca ali que tem no livro, lá na fotinho do livro, né?